Chegou a hora da gente acabar com a saudade do nosso querido Roberto Bolanhos Chaves, que se foi há exatos 4 anos. Mas ele deixou um legado imenso, fãs por todo mundo, episódios inesquecíveis, como aquele das férias em Acapulco, né? Sem contar no... Isso. E a gente convidou um jornalista e escritor que dedicou seu talento para escrever sobre ele, como aconteceu no livro Chaves. Foi sem querer querendo? Boa noite, Luiz Joly. Obrigado por ter vindo, viu? Você tá bom? Obrigado. E aí, vamos falar de uma coisa, meu Deus do céu. Aqui tem um bando de nerds, assim como eu, que adora esse cara aí, Roberto Bolanhos. Vou começar pelo diretor do programa, né? Que é engraçado, que é o seguinte, o Roberto Bolanhos, ele se formou em engenharia, pelo que a gente tem, sei lá, a gente estuda um pouco a vida dele, porque a gente gosta, né? Mas ele, me parece que ele sempre gostou de fazer os outros rirem. É verdade isso ou é mito? Porque ele mudou de ramo, como assim? Na verdade, ele se formou em engenharia, mas ele não era feliz na profissão. Eu acho que isso já é o primeiro ensinamento dele, né? Ou seja, nunca é tarde para você recomeçar ou para você mudar de foco. E ele decidiu trabalhar com publicidade. E aí tem uma curiosidade, né? Ele, na verdade, ia entrar para uma outra área de publicidade. Ele ia trabalhar com uma parte para gravar jingles, para fazer spot em rádio. E quando ele chegou no escritório de publicidade, lá onde ele ia se aplicar para a entrevista, ele viu 2 filas e ele viu uma vaga com uma fila muito grande e a outra com uma fila pequena. E aí ele pensou assim, eu vou naquela que tem menos fila. E no final aquela ali era para ele começar a trabalhar com jingles dentro de TV. Foi como ele começou a gravar sketches e ele acabou entrando nessa área. E ele mesmo sempre brincou que ele acabou escolhendo o caminho mais curto quando ele chegou ali, porque era uma entrevista que tinha menos gente se aplicando. E aí ele começou a partir daí a trabalhar com publicidade, a gravar alguns sketches para empresas, né, publicitários. E isso começou a despertar nele esse interesse de começar a criar personagens, mas sempre por trás das câmeras. Acabou que levou alguns anos para que ele também entrasse como, de fato, um ator e também dando vida aos personagens dele, né? Lá no México, ele tem um apelido, todo mundo chama de Chespirito. De onde vem esse Chespirito? O Chespirito foi uma homenagem de um dos colegas que trabalhavam com ele em TV já. E na verdade era uma homenagem porque primeiro ele era baixinho, né, ele tinha uma estatura mais baixa e queriam comparar ele com o Shakespeare, pelo fato dele ser muito inteligente, ser uma pessoa brilhante. Então ele era o pequeno Shakespeare, um Shakespearito. Então, agora que eu entendi. Daí ele virou o Chespirito. Mas era uma comparação, uma alusão ao Shakespeare. Porque a América Latina espanhola, chama o Bolanhos de Chespirito. Sim. Não é só no México, né? É engraçado isso. Agora, só aqui que virou Chaves, né? Aqui virou Chaves. Foi completamente diferente, né? Do Chavo espanhol. Chavo e o Chapolin também, né? Aqui o Chapolin fez muito sucesso também. Muito. Bom, eu tenho aqui o nome de outros, porque Chaves e Chapolin são os que a gente conhece aqui, mas tem Doutor Chapatin. Doutor Chapatin. Chompiras. Isso que é chaveco, isso? Chaveco também, Que outros? Ali tem mais? Ele tem vários personagens. Muitos personagens não carregavam um nome. Aí, por exemplo, esse é o Chompiras. Isso aí é muito numa fase... ele tinha esses personagens desde o começo, só que os personagens que ficaram mais famosos foram Chaves e Chapolin, mas ele tinha uma série de personagens que ele gravava para sketches curtos. E o mais bacana, assim, muitos desses episódios as pessoas não viram quando isso começou a ser exibido na década de 80 aqui no Brasil. Mas aos poucos foram conhecendo esses personagens e até a própria internet, as pessoas estarem mais conectadas. Hoje você tem muito mais acesso, ou seja, você pode achar na internet episódios que não passam no Brasil, no áudio original em espanhol, e aí você vê esses outros personagens, né? O Dr. Chapatin é um personagem
que eu gosto muito, que ele faz desde o começo da carreira, ele já fazia o Dr. Chapatin, e para mostrar que até a questão de você estar mais velho, isso não é nenhuma limitação. Então, assim, é um personagem super divertido e que eu sempre gostei muito do Dr. Chapatin. É o seu preferido, não? Do universo todo, dentro do que do que o próprio Bolanhos fez, é o Chapolin. Eu gosto muito do Chapolin porque ele é uma espécie de anti-herói, ele é uma sátira aos super-heróis norte-americanos, muito forte, né? Um herói latino-americano e que faz as coisas muitas vezes de maneira errada, mas no fim com a melhor das intenções. Assim, eu gosto muito do Chapolin. É verdade que o Chapolin inspirou o personagem dos Simpsons? Isso é verdade, não? Dizem que tem uma referência, isso circula muito na internet, porque tem um personagem dos Simpsons, que é uma abelha, né, e ela é parecida. Dizem que tem essa referência. Não é uma coisa oficial, mas você encontra essa inspiração, porque ele fala em espanhol. E tudo, tá. Ele tem as anteninhas, ele tem as asinhas, ele fala espanhol, então é uma referência, sim, ao personagem do Bolanhos. Né? Agora, você veja só. Há uma estimativa, que deve ser verdadeira, que em 1975, que era o auge, né, 75, 76, que 350 milhões de pessoas assistiam o Bolanhos toda semana. É fato isso? 350 milhões de pessoas gente! A audiência do Chaves na década de 70, especialmente ali, 75, o que aconteceu em 75 exatamente? Ele mudou de emissora. Ele era de uma emissora menor, que era a TV Tim, e ele foi para a Televisa, onde ele teve muito mais estrutura. Sim, então isso é visível, inclusive na própria qualidade do programa, né? No estúdio. O início era muito mais precário e de fato, em termos de audiência, ele chegava a 80% da audiência durante algumas fases ali. E além disso, ele fazia excursões pela América Latina, ou seja, realmente era um fenômeno. 75 até 78, que foi quando teve o episódio de Acapulco, ali, sem dúvida, foi o auge, apesar de que ele continuou gravando Chaves, Chapolin e outros quadros também, até o começo da década de 90. Mas o que o Brasil está acostumado e que a gente cresceu vendo foi essa fase aí entre 72, mais ou menos, até 78. Eu sei que quando ele chegava, né, era uma comoção, né? Quando ele fazia essas turnês, né? Sim. Ele chegou a se apresentar no Madison Square Garden, em Nova York. Foi. E fazer apresentações na Colômbia, faziam paradas. Assim, a Colômbia era perdidamente apaixonada. Sim, completamente. Então, assim, a cidade parava, então fazia uma excursão até a chegada dele, saindo do aeroporto até o local que ele ia se hospedar. Ou seja, era realmente um fenômeno, as apresentações ao vivo também, que por conta até do atraso, porque a gente só começou a assistir Chaves aqui na década de 80, quando começou na TVS, né? A gente perdeu um pouco desse fenômeno nos anos 70 mesmo. Você sabe que aqui acontecia a mesma coisa, na década de 60, 70, conosco. As pessoas trabalhavam com comunicação, os cantores e tal. Eram assim, 10, 20 mil pessoas te esperando no aeroporto e seguia aquela carreata até o hotel. Cansei de ir em carro de bombeiros para o hotel, saindo do aeroporto. Era uma confusão. E eu acho que isso vingava em toda a América Latina naquela época, né? Sim. A década de 60 e 70. Agora, esse sucesso que ele fez aqui no Brasil foi sem querer, querendo? Olha, o sucesso no Brasil é muito curioso, porque a gente tem, obviamente, a questão do idioma, a gente tem a questão da dublagem, a gente tem... Dizem, inclusive, que é a melhor dublagem que existe. Os próprios atores elogiam muito. Edgar Vivar, que é o seu Barriga, adora o trabalho que o Mário Vilela fazia com ele, Carlos Villagrán com o Nelson Machado. Existe realmente, eles elogiam muito o trabalho que a dublagem fez aqui. Então, sim, dublagem bem feita, o próprio fato do SBT ter deixado o programa sendo exibido por tanto tempo, outras emissoras talvez não tivessem feito a mesma coisa, porque chega uma hora que pode ter, esse programa não está dentro do meu nível, do meu controle de qualidade, do meu padrão de qualidade, eu vou tirar. Porque era muito ingênuo, né? Era uma coisa ingênua, circense até, que de certa forma
fugia de qualquer padrão de qualidade de qualquer emissora. Né? Totalmente, e mesmo na época que foi produzido, ele já era um programa simples. E quando você pega já nos anos 80, anos 90, em que tudo já se modernizou, e o programa continuou, justamente porque ele traz elementos muito simples. O fator de funcionar no Brasil, a gente falou de dublagem, a gente falou da própria insistência, né, da emissora de perceber que aquilo dava certo e colocar, mas o próprio fator de lidar com elementos muito humanos e universais e atemporais. Ou seja, a América Latina tem criança pobre em todos os países, crianças com fome em todos os países. Então, essa realidade é uma realidade que aqui no Brasil a gente também conhece. É a realidade da pessoa que está buscando um emprego e que está fazendo uns bicos para dar um jeito, a realidade daquela senhora que já teve dinheiro e que hoje vive ainda tentando uma imagem, do professor, do outro que prosperou e que hoje lá está indo cobrar o aluguel e trabalhando todo dia. Ou seja, são personagens que a gente conhece. A gente tem ao nosso redor pessoas que trazem esses estereótipos do nosso dia a dia, né? Inclusive, não estamos falando aí sei lá, em crítica ao SBT, nem coisa nesse sentido, mas há quem diga, e parece que isso é verdade, que o Silvio Santos não queria, que isso veio num pacote da Televisa. Houve uma época em que eu estava muito ligado à Televisa. A Televisa, inclusive, fez, isso a gente sabe, né, oferta para comprar o SBT. E é verdade isso, não? É verdade, é verdade. A história da chegada do Chaves ao Brasil é uma história bem interessante, porque, de fato, ele veio como um contrapeso, né, dentro de outros programas da Televisa. Isso. O Chaves estava no meio. E o programa, o Silvio Santos assistiu o programa, pediu para que fosse feita uma dublagem dentro do estúdio que eles tinham ali mesmo, né, que era Maga, e ele fez uma cópia e deixou uma cópia de alguns programas dublados para cada diretor. Falou: assistam e me deem suas opiniões, se vale a pena ou não vale a pena colocar. Bom, eles assistiram e eles tiveram uma reunião. E aí, o que vocês acharam? E todos eles foram unânimes em dizer: isso não vale a pena, esse programa é muito ruim, a qualidade é muito ruim. E a qualidade, de fato, de cenário, o som, assim, não coloca no ar, isso não vai dar certo. E aí que entra muito o olhar, o Silvio Santos falou nessa reunião: então, gente, se vocês estão falando que não vai dar certo, eu vou colocar porque vai dar certo. Então, assim, foi uma decisão... É uma pessoa intuitiva, o cara é intuitivo, claro. E colocou e acabou virando o Coringa na mão dele, porque ao longo da década de 80 foram incontáveis vezes em que Chaves mudou de horário. Quando a Globo ia colocar uma nova atração, ele colocava no horário. A Ana Maria Braga mudou de horário. Obviamente que ninguém nunca admitiu isso, mas assim, ela mudou de horário porque o Chaves estava começando a roubar a audiência dela. Então, coisas desse tipo. Globo Esporte sofria com Chaves. Agora, você vê uma coisa, Luiz, eu estava falando isso inclusive em off aqui, nós dois. A garotada toda que está envolvida com o topo do topo em tecnologia é apaixonado pelo cara, que é uma produção rústica, para dizer o mínimo, né? Quer dizer, todos os nerds do mundo, eu estou incluído nisso, adoram o cara, mas, gente, nós estamos num nível hoje de sofisticação tecnológica tão absurda. Como é que essa garotada está ligada no Bolanho, no Chaves, no Chapolin? É curioso, né? A gente teve alguns meses a notícia de que ia começar a ser exibido no Multishow, o que eu acho que para mim já foi um marco. Né? Claro. Você entrar no Multishow foi episódios, muito bacana. Inclusive inéditos. Episódios inéditos. Eu ajudei o Multishow, fui um dos consultores, né, que ajudou a colocar o programa no ar da melhor maneira possível. E é muito interessante porque a gente estava com um grupo de pessoas, fãs, de todas as idades, assim, mas muita gente jovem. Ou seja, a gente estava lá discutindo como que a gente vai colocar um programa que foi gravado em 72, 73 numa TV 4K. Sabe? Como que eu coloco isso? Estico, não estico? Tem que remasterizar? Não tem? Mantém a dublagem original? É impressionante, assim. A gente tem os jovens conectados, tem os youtubers, e essas pessoas estão aí falando e assistindo Chaves, e elas conhecem. Ele acaba se tornando um fenômeno, mais ou menos como Simpsons, que você falou, porque ele serve um pouco de elo
entre as gerações. Tá. Mas a diferença dos Simpsons, os programas continuam sendo gravados. Chaves teve uma limitação, você tem um número de episódios gravados, ou seja, o episódio que eu assisti quando eu tinha 4 anos, pode ser que passe amanhã na TV, claro, e uma criança está assistindo. Exatamente. Isso é uma loucura. Uma outra curiosidade é o seguinte, depois de trabalhar 27 anos, né, com a Florinda Mesa, que é a dona Florinda, de fato, né, usou o próprio nome, ele acabou casando com ela. Não teve filhos com ela, né? Não teve. Mas teve um pau com o Carlos Villagrán, que foi o namorado dela antes, né? Como é que é essa história? Isso entra também um pouco no... O Kiko, vamos falar o Kiko, Carlos Villagrán. Tá? Isso entra um pouco na seara também do folclore, porque tem muita gente que diz que teve um triângulo amoroso entre os... isso eu já ouvi também. Né? O Bolanhos teve filhos com o primeiro casamento, e depois ele teve uma relação extraconjugal com a Florinda, e que depois acabou que ele se divorciou e ficou com ela. Antes disso, a Florinda teve um breve romance com o Carlos Villagrán, com o Kiko. Com o Kiko, tá. Mas isso não foi simultâneo, então não teve uma briga, não foi o motivo para o Carlos sair do programa, porque também dizem que foi, então saiu porque agora ele vai ficar com a Florinda. Não foi por isso, mas de fato teve uma rixa entre os dois, e isso nunca foi 100% resolvido. Mesmo teve uma homenagem ao Bolanhos, se não me engano, em 2001, o Carlos participou, depois de alguns anos teve outras homenagens, e o Carlos sempre de forma discreta agradeceu, mas eles nunca foram amigos novamente, depois que ele saiu do programa. Né? Engraçado essa história. Na verdade, a importância do Bolanhos para o humor, de uma forma, vamos dizer, internacionalizante, se cabe esse neologismo, foi grande, né? Muito. É um mestre do humor, é um ícone, é uma referência. A gente tem uma geração nova de humor que está chegando cada vez mais, né? Que já chega conectada e já tem outras plataformas, e essas pessoas reverenciam o Bolanhos. Reverenciam não só o Bolanhos, mas todos os atores, todo o elenco. Exatamente. Essas pessoas cresceram assistindo Chaves, e elas estão... Hoje a gente sabe que muita coisa mudou, mas elas reverenciam a forma como o Bolanhos fez humor, porque é sempre importante reforçar, né? Ele era o roteirista, muitas vezes ele foi o diretor do programa também, e ele foi o criador de todos os personagens. Então, assim, a gente tem muito que agradecer ao Bolanhos por tudo que ele fez e pelo legado que ele deixou, sem dúvida, que vai permanecer por muito tempo. Chaves, foi sem querer, querendo? Mostra a capa, eu acho que já está aí, né? Aí, ó, bonitinho. Aqui você vê melhor, Luiz. Boa. Bacana. Esse livro... É o seu livro. Esse livro nasceu como um trabalho de conclusão de curso na faculdade. TCC? TCC. E eu escrevi junto com o Fernando Tuller e com o Paulo Franco, Paulinho, que trabalha em TV também. E a gente levou para uma editora, a gente sofreu preconceito das editoras. Olha. Eu fiquei quase 2 anos batendo de porta em porta, fui na Bienal com release, entregar para tentar emplacar o livro. E consegui em 2005 uma editora. E o livro foi um dos mais vendidos daquele ano. Ficou em 3º lugar, em alguns jornais liderou. Foi um fenômeno e que, na verdade, para mim é mais uma prova do fenômeno Chaves. Ou seja, o Chaves, ele vende tão bem que ele ajudou a vender até o livro. E aí a gente continuou, a gente fez umas sequências, fez alguns livros depois. Aliás, foi sem querer querendo, né? Foi tudo sem querer querendo. Luiz, muito obrigado por ter vindo, viu? Eu que agradeço. Muito sucesso para você. Venha mais vezes. Com certeza. Obrigado. Muito obrigado.